nós soubermos onde é que estão os limites dos nossos conhecimentos, então nós temos uma postura totalmente diferenciada relativamente àquilo que estamos a fazer. Eu penso que é preciso mudar paradigmas. Nós sabemos que o nosso sistema está doente. O nosso sistema escolar está doente. Não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Nós sabemos que, efetivamente, a nossa estrutura física do nosso próprio ambiente escolar, a nossa estrutura humana, os nossos paradigmas em termos de grados curriculares carecem de uma mudança rápida. Esta palestra pretende, à semelhança da primeira, fundamentalmente abrir janelas. Mas o professor não foi preparado para, por exemplo, administrar tensões sociais dentro de uma sala de aula. O professor não foi preparado para lidar com as emoções. O nosso cérebro tem uma mecânica que é preciso ser respeitada. E se eu, como professor, não sei como funciona o cérebro do meu aluno, se eu, como professor, não sei como ele estrutura o seu pensamento, se eu, como professor, não sei quais são as suas aptidões, quais são as suas capacidades, para além daquilo que podemos considerar por genérico, se não houver partilha de conhecimento, e nós vivemos numa sociedade que não sabe partilhar. Nós começamos na idade mais tenra, na idade pré-escolar, onde as educadoras de infância têm uma finalidade, digamos, crucial na vida de uma criança, que é ensiná-las também a partilhar. Não só partilhar aquilo que nós temos, mas também partilhar aquilo que nós sabemos. Mas nós educamos, efetivamente, os nossos alunos, digamos, para um certo individualismo que os afasta do propósito maior, que é um dia mais tarde colocarem a sua inteligência ao serviço da comunidade em que estão inseridos. O que faz das crianças dotadas tão especiais? Será por trabalharem mais do que as outras? Ou será que nascem com cérebros brilhantes? Acho que nos sentimos sempre fascinados com crianças que fazem coisas na idade errada. Não é suposto fazerem coisas tão avançadas. Chocam-nos, surpreendem-nos. Parecem adultos em corpo de criança e queremos descobrir como tal é possível. Gottfried Schlauch começou a tocar aos 7 anos de idade. Podia ter seguido uma carreira musical, mas decidiu tornar-se neurocientista. Gottfried já fez scans aos cérebros de dezenas de músicos profissionais para descobrir como desencantam a energia necessária na sua profissão. Quase mais nenhuma habilidade ou atividade requer tanto esforço por parte do cérebro. A pergunta a fazer seria que partes no cérebro não estão ativas quando se toca um instrumento musical. A música envolve várias tarefas ao mesmo tempo. Os músicos leem as notas, sentem as teclas, mexem os dedos e ouvem o que estão a tocar. Gottfried descobriu que os cérebros dos músicos parecem construídos para a tarefa. Várias áreas são maiores do que o normal. Uma delas é o cerebelo. Ocupa apenas 10% da massa total do cérebro, mas existem mais células nervosas neste pequeno espaço do que no resto do cérebro inteiro. Este pequeno órgão trabalha mais e mais depressa do que qualquer outra parte do cérebro. Coordena os movimentos de milhares de fibras musculares no corpo. Um pianista talentoso consegue tocar 30 notas por segundo com um sincronismo perfeito. Por isso, um cerebelo maior pode ser o melhor. Outra área que se apresenta maior nos músicos é o corpo caloso, uma tira de tecido que liga os dois hemisférios. É um órgão crítico para um pianista, pois precisa de sincronizar na perfeição os movimentos dos lados direito e esquerdo do corpo. Cada lado é gerido por metade do cérebro e, por isso, ambos os lados têm que trabalhar harmoniosamente. Um corpo caloso maior contém mais fibras nervosas, o que permite que mais sinais possam passar de um lado para o outro, o que acelera a comunicação. Mas porque são os cérebros dos músicos diferentes, nascerão assim ou serão moldados? Quando uma pessoa se atrasa na escola, ou quando uma pessoa é rotulada como lenta ou alguém que não é capaz de certas coisas, as pessoas começam a tratá-la de maneira diferente e baixam as suas expectativas.
À medida que tal acontece, a luz nos olhos das crianças começa a apagar-se. Um dos princípios mais importantes da pedagogia é que temos de deixar a criança tomar a liderança. Se a criança gosta de alguma coisa, é porque está disposta a aprendê-la. Encontras um como o meu? Não é uma questão de bombardear a criança com coisas. Trata-se de saber como é que a criança se vai sentir mais confortável a fazer neste ponto, que capacidades tem, e depois arranjamos alguma coisa que pôs por elas. As crianças estimuladas começaram a aprender mais depressa, falavam mais fluentemente e tinham pontuações de QI melhores que os seus pares. Aos 2 anos de idade, as diferenças entre os dois grupos eram dramáticas. E aos 3 anos de idade já sabíamos que tínhamos que influenciar os miúdos muito antes dos 3 anos. E aquilo que se verificou é que essa vantagem adquirida por uma estimulação precoce, ela permaneceu ao longo da sua vida e fez desses jovens, digamos, jovens com uma nova perspectiva de vida, com novas expectativas profissionais e talvez com aquela chama de esperança que nós hoje já não podemos encontrar ou encontramos muito pouco nos olhos dos filhos e muitas vezes também nos olhos dos pais. O termo superdotação, no meu país se diz sobredotação, desculpem se eu de vez em quando disser sobredotação, já remota, digamos, à antiguidade grega. Aliás, o nobre Platão, ele considerava que as crianças, digamos, que tivessem alguma dotação e que tivessem algum potencial, deveriam ser logo animadas, desenvolvidas, acompanhadas a partir de tenra idade. Quem é apaixonado por Platão sabe que ele chamou essas crianças as crianças de ouro. E essas crianças de ouro foram elas que trouxeram para a nossa civilização os muitos matemáticos, os muitos filósofos, os muitos físicos, em que a Grécia foi fértil. Aliás, muito pior do que desperdiçar dinheiro público é, na minha opinião, desperdiçar talentos. Talentos, sabedoria, conhecimento, é talvez a massa crítica mais valiosa de uma nação. Porque é algo que nós não compramos com dinheiro. É algo que nos dá capacidades para o futuro, para podermos enfrentar o futuro como engenheiros de ideias, como arquitetos do conteúdo, como paisagistas das emoções e como grandes contadores de histórias. Mozart foi um gênio. Aliás, o termo gênio só se aplica, digamos, a um adulto que tenha, através, digamos, da sua intervenção na sua área, mudado não só a sua vertente de atuação, mas também tenha tido influência noutras vertentes. Mozart teve influência na música, teve influência na estética, teve influência nas artes, teve influência na literatura, como o nosso Albert Einstein, exatamente também. Isso faz dele um gênio. Imaginem os génios como interruptores que se ligam e desligam em função da influência envolvente e em função das experiências adquiridas. É algo de fantástico. Uma professora na Califórnia fez uma experiência extremamente interessante. Ela reuniu 400 crianças, jovens, e separou-as em 2 grupos, 200 de um lado, 200 do outro. E deu a essas crianças puzzles, para elas fazerem puzzles de dificuldade média-alta, para que elas resolvessem, efetivamente, e compusessem a imagem final. Os 2 grupos fizeram isso, e fizeram isso com mestria, mas ao primeiro grupo, ela falou em separado com os 2 grupos, ao primeiro grupo ela disse o seguinte: vocês fizeram um ótimo trabalho. E vocês fizeram um ótimo trabalho, sabem porquê? Porque vocês já trouxeram essa inteligência convosco. Vocês já nasceram com essa inteligência. E através dessa inteligência, vocês conseguiram dinamizar esse trabalho de grupo e fizeram um trabalho maravilhoso. Parabéns. Depois ela foi a outro grupo e disse: vocês fizeram um ótimo trabalho. Mas vocês fizeram um ótimo trabalho porque vocês se esforçaram, vocês se aplicaram, vocês suaram e vocês tiraram o melhor resultado do vosso esforço. Parabéns. Esta foi a primeira fase do teste. A segunda fase foi o seguinte: ela foi a ambos os grupos e disse o seguinte: ora bem, nós vamos fazer mais um teste com novos puzzles. E agora vamos aqui definir se vocês querem puzzles com maior grau de dificuldade
ou com o mesmo grau de dificuldade. E agora vem a questão crucial. Aqueles que foram motivados pela inteligência genética fizeram testes do mesmo nível de dificuldade. E os outros, que tinham adquirido pelo esforço, pediram testes com maior grau de dificuldade. Depende muito da forma como nós nos posicionamos perante os nossos alunos. O nosso cérebro está em constante evolução. Quer dizer que o nosso cérebro está em constante mutação. Não se iludam. O nosso cérebro não parou de mudar aos 20 anos, nem aos 21. Ele continua a mudar aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Ele continua a mudar. E nós continuamos também a mudar. Se eu estiver durante 16 anos da minha vida dentro de uma sala de aula, tendo como horizonte a nuca do meu colega da frente. Ele pode ter uma nuca maravilhosa, mas sabemos que é traumatizante. É preciso mudar esses paradigmas, é preciso pensar de forma diferente. Se nós temos, digamos assim, os nossos jovens subdotados dentro de uma sala de aula, e vamos agora olhar as crianças com as predisposições mínimas para o talento, que podem ser alavancadas para se tornarem, digamos assim, grandes pensadores e inteligências independentes.